Tem mais um convite a fazer para os irmãos. Os irmãos gostam de convite. A gente vai fazer convite. Vai me convidar para uma festa. Tem uma festa amanhã. Jejum. Que bênção, os irmãos tinham esquecido. Lembrar os irmãos do jejum. Amanhã pela edificação do corpo. Pelo fortalecimento dos nossos irmãos. Pela edificação da igreja. O tempo e a maneira que os irmãos vão jejuar. Cada um busque do Senhor. Amém? Gente, sabe o que é uma benção, né? Deus trabalha sempre em prol de cada um de nós, né? Eu vou voltar naquela passagem do profeta Isaías, da porta, que fecha e abre. E isso está ligado a nós andarmos no caminho do Senhor. Porque é muito tremendo. E a gente mesmo, eu me lembro quando era jovem, a gente conversava entre os amigos e a gente queria sair, ou queria viajar, ou queria alguma coisa, era uma festa e a gente ficava pensando. Eu me lembro que eu chegava em casa sempre, me lembro que a minha mãe já dizia, o que tu tá querendo, guri? Que tu ficava em roda, ai, queridinho, para depois fazer o pedido, não era assim? Eu ficava bem direitinho assim, disse, mas será que vai deixar? E depois se ligava um para o outro, ei, tua mãe deixou, teu pai deixou. E daqui a pouco estava tudo armado, ia todo mundo e um recebia um não. Você já recebeu um não também? Gente, eu era muito rebelde também, tinha uns não que mesmo assim a gente ainda dava um jeito de burlar aquele não, né? Ao mesmo tempo, Deus, assim como os pais zelam pelos filhos, e conforme a Bíblia diz que Ele corrige aquele que Ele ama, muitas vezes Ele fecha a porta. Muitas vezes é necessário fechar a porta. Porque a gente sempre quer que ela esteja aberta, mas a palavra de Deus é clara e diz que Ele que faz todas as coisas, Ele dá autoridade para que essa porta seja fechada, não importa quem seja usado para isso também, às vezes é os pais, às vezes são outras pessoas, às vezes é o próprio Deus conosco. E o que a gente precisa sempre é muito entendimento, porque quando a gente não tem entendimento, a gente se frustra. E é muito interessante porque eu também já me deparei, já vi muitas crianças que os pais diziam não e eles aceitavam bem tranquilos. Isso sempre chamava muita atenção, de alguns que aceitavam mais e alguns que não aceitavam, porque a vontade era forte, conforme foi compartilhado, que a gente está buscando aqui é aprender a deixar que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. E isso depende de cada um de nós, porque entra no nosso livre-arbítrio, nossas escolhas. E eu vou pegar um texto básico que nós vamos entender por que muitas vezes fecha. Vamos abrir lá no livro de Ageu. De repente a porta está fechada em alguma área para mim e para você, amém? E Deus vai te animar hoje. Não quer dizer que ela vai abrir hoje, mas Ele vai te dar um entendimento em relação a por que ela está fechada. Aí você vai, tá bom, papai, eu não vou sair hoje, fica para a próxima. E aí você não vai se frustrar e não vai brigar, e não vai tentar pular a janela, nada dessas coisas. Até porque quem entra pela janela a gente sabe quem é, né? O ladrão, o salteador. É por isso que o Senhor diz que Ele é a porta, Ele não é a janela. No livro de Ageu, no capítulo 1, há uma questão muito interessante, é uma passagem conhecida de muitos. Eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 2, diz assim. Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos,
considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para a casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Até aqui, amém? Aqui nós vemos a questão que fala de duas casas. Uma casa do Senhor, na qual nós inclusive estamos no seminário na sexta-feira, edificando o santuário, na qual a palavra diz que a casa somos nós. Casa de Deus somos nós. Então o que o Senhor está falando aqui, e tem umas questões básicas aqui, que as casas apaineladas aqui, fala em relação à casa da nossa vontade, aquilo que nós queremos. Todos nós queremos edificar muitas coisas. Muitas vezes eu quero edificar o meu relacionamento, eu me desgasto, conforme diz aqui, eu espero um monte e não recebo nada, e me frustro, brigo, daqui a pouco já não se ajusta as coisas, daqui a pouco é uma outra casa, daqui a pouco não é na área familiar, é na área particular mesmo, secular, do trabalho. Aí o trabalho, eu me esforço e aquilo não anda, não vai. Se as coisas não estão andando, não estão sendo edificadas, é porque o Senhor fechou a porta. Aqui ele fala claramente por que ele tranca muitas vezes e por que cria os problemas aparecem na minha vida e na vida dos irmãos. Até porque se eles não aparecessem, nós não estaríamos aqui. Então já é uma benção que o Senhor fechou a porta e nós nos deparamos com alguma dificuldade, e essa dificuldade fez a gente tentar buscar uma solução, e o Senhor chegou na minha vida e na tua. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela porta fechada. Então, lembre-se que Ele fecha e Ele abre. Ao mesmo tempo, quando fala aqui no versículo 5, ora, pois assim, diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. No hebraico, considerar os vossos passados quer dizer, considere essas coisas, preste atenção no que eu estou dizendo. Não é o passado nas coisas que eu vivi. Não, considerar o passado aqui significa, basicamente, você ouvir as coisas que Deus está falando, prestar atenção nisso. Olha só como isso tem fundamento, gente. A questão familiar é uma questão que está exposta, né? E isso vai ficar cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas, elas se juntam, outras, elas prometem um monte de coisa, elas querem edificar uma família, elas querem ser felizes, elas querem um monte de coisa. Elas esperam muito. Mas eis que veio a ser pouco. Vou usar essa questão básica familiar, mas você pode levar para qualquer área da tua vida. Outra mais aflorada é a questão secular também. Então a gente trabalha e a gente nunca tem tempo para o Senhor, Deus, o Senhor fecha a porta e aí começa o quê? A trazer um equilíbrio. E quando eu não tenho muito entendimento dessas coisas, também tem um problema. Eu venho para o Senhor e eu quero edificar a casa do Senhor, mas no fundo eu quero edificar ela porque eu já estou de olho na minha. Porque eu descobri que se eu fizer essa aqui, a outra vai funcionar. Vigie muito isso. Porque Deus olha para o coração. E quando a gente quer, e é por isso que um monte de gente vem e diz, agora eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu estou aqui, ai pastor, eu vim para cá, que o Senhor vai me dar um varão, eu vou casar, uma varoa. Depois que casa, nunca mais vê o vivente. Sumiu. Não tem mais tempo para Jesus, claro, porque ele edificou essa casa e se mandou. Sabe quando é que ele vai aparecer de novo? Quando é problema. Sabe que hoje foi uma questão interessante. Hoje estava com um irmão num local aí, e tinha um abençoado assim,
Ele estava falando muito, você via que ele estava num efeito de álcool e ele tinha uma aparência bem assim impactante, ele não tinha muitos dentes, nada. Aí estava conversando conosco e daqui a pouco ele disse que ele era cantor, daqui a pouco ele começou a cantar uns louvor. Ele começou a cantar uns louvores, nós olhava e ele cantava bem, e o homem tem chamado de levita, pai, só está no lugar errado, daqui a pouco o Senhor vai dar um jeito dele. E nós se olhava e daqui a pouco ele disse, mas sabe que eu sei, eu conheço a palavra, eu sou analfabeto, mas eu conheço a palavra. Jesus vai voltar para buscar os seus, mas vai voltar para buscar só os fiéis. E tem um monte de gente que acha que é fiel e não é. E nós se olhava, ó Senhor, fala mais conosco, usa amor. Ele dizia, porque o Senhor também não quer esses cantores, essas coisas. Você acha que Deus quer? Deus quer que a gente louve Ele de coração. Eu quando quero buscar, eu busco o Senhor embaixo da árvore. E nossa, eu olhava, eu disse, uma questão básica eu vi ali. A hora que a coisa apertar, a hora que a porta fechar, Ele sabe para onde é que Ele vai. E vai rapidinho. Porque muitas vezes a gente pensa, puxa, porque olha só onde é que anda esse homem, conhece isso aí tudo, ele mesmo está falando, mas ainda está escravo do mundo, né? É interessante isso. Porque você conhece, mas isso é uma questão básica, você tem um entendimento na mente, ainda não voltou, não desceu para o coração, mas você já conhece a verdade, só não é livre. Mas a partir do momento que o Senhor quiser fazer, já está tudo pronto. É por isso que tem um monte de gente, é por isso que a Bíblia diz que tem últimos que vão ser primeiros. Que as pessoas vão indo por fora, daqui a pouco elas, é só isso, é só obedecer e pum! E nós ficamos nessa. Sempre, tudo é uma peleia, tudo é murmuração, tudo é questionamento, tudo a gente está sempre buscando, na verdade, o Senhor, mas o intuito é resolver os nossos problemas. E no início isso é natural, todos nós viemos para a igreja por isso. Mas não deve ser isso que nos mantém na igreja. Não deve ser isso que nos mantém na busca do Senhor. Conforme nós vamos tendo entendimento, conforme nós vamos vendo que Deus vai ajustando, vai trazendo o equilíbrio para que a gente não venha a se desgastar, porque você vê, aqui no versículo do 9 ao 11, o povo estava, na verdade, nesse momento, eles estavam achando um monte de desculpas. Hoje, por exemplo, a desculpa é crise, né? Naquele tempo também era. Inflação, crise, desculpa. A gente tem uns montes. Por exemplo, para mim não buscar o Senhor, eu tenho um monte de desculpa. Mas eu estou cansado. Mas passou o dia todo trabalhando para a casa panelada, né? Acordou cedinho, não falta nunca o trabalho para edificar a casa panelada. Mas para edificar o Senhor é uma luta, porque daí já está frio, ou está calor, ou está chovendo, ou está seco, sempre tem algo. Mas aí isso só denota claramente que a gente, para as coisas nossas, nós temos uma responsabilidade, para as coisas de Deus não. É isso que essa palavra está dizendo. E é por isso que Ele fecha a porta. A gente não se preocupa tanto em edificar o propósito de Deus na nossa vida, a casa, o propósito que Deus tem para mim e para você, como a gente luta, batalha, perde sono muitas vezes para edificar o nosso trabalho secular, ou para nos desgastar para conquistar alguém, ou para tentar edificar a nossa família. Porque todo mundo quer acertar, mas você vai ver as famílias só uma pauleira só. Por quê? Porque na verdade a gente colocou o foco em edificar, em satisfazer os nossos desejos, e aí a gente construiu uma casa baseada em receber, e daqui a pouco ela ruiu. Deus fechou a porta e diz, vou te trazer um equilíbrio e tu vai entender algumas coisas, e aí você vai conseguir perseverar. Porque quando eu tenho entendimento, e é por isso que lá o profeta Oséias diz que o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento, de entendimento, porque eles rejeitam esse entendimento. Porque quando eu passo por um processo de porta fechada, eu tenho que ter esse entendimento, senão daqui a pouco eu não suporto. Como tem um monte de gente que não suporta. E aí eles acham que a solução, muitas vezes, é mudar o caminho. Ou é desistir, ou é largar. É por isso que a primeira coisa, quando a gente está frustrado, é se entregar. Eu não quero mais, eu desisto, eu não aguento mais. É sempre nesse processo, porque a gente diz, mas está difícil. É claro que está difícil. Por quê? Porque Deus vai ter que trazer esse equilíbrio.
Deus não é irresponsável, Ele chamou a mim e a você. Para quê? Para edificar o meu ego e o teu? É óbvio que não. Ele vai trazer esse equilíbrio necessário, porque, primeiro, Ele quer nos dar muito. Mas Ele não pode nos dar muito, de repente, nesse exato momento. Então, Ele vai trancar, Ele vai processar tudo aquilo, vem ainda o processo das consequências básicas dos nossos erros, das escolhas, e ali você vai perseverando, e ali Deus está olhando. E tudo que Ele fecha, irmãos, Ele tem uma promessa, se nós cremos, se nós buscarmos a Ele, que vai abrir. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus pode mudar um relacionamento? Você crê que Deus pode mudar uma pessoa? Que hoje ela está brigando com você e amanhã ela é uma bênção? Você crê nisso? Gente, isso é por isso que você está aqui, né? Eu também, senão não estava. Então, se eu creio nisso, o que eu preciso? Eu preciso de um entendimento para me perseverar, para esperar esse momento. E esse entendimento vai me auxiliar, inclusive, para que esse tempo se abrevie. E você sabe que isso é bíblico, irmãos, que eu posso sim abreviar o tempo da dificuldade ou esticar ele? Os irmãos creem nisso? Lembra do deserto? O que aconteceu com o povo? 40 dias virou 40 noites. 40 anos. Por quê? Porque ali eles não estavam entendendo o processo. E quanto mais eles murmuravam, mais esticava o problema. Mais dificuldade ficava. Outro dia ainda compartilhar com os irmãos que quando a gente está com o mesmo problema há muito tempo é porque nós não estamos entendendo. Aí não tem como ele abrir. Se ele fechou é porque ele tem um propósito. Nós já ouvimos hoje, Deus tem um propósito na tua vida e na minha. E não é te destruir. É destruir o mal que habita em mim e em você. Destruir o nosso ego, destruir a maneira de pensar que não procede dele, a maneira de agir, os gostos que não procedem dele. Isso ele vai destruir mesmo. Vai ser subjugado. Mas para isso, então, ele tem que bloquear. E aqui ele explica claramente. Ele diz, gente, vocês esperaram muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Eu quem? Deus? Ai, Deus malvado. O pai também é malvado. Eu me lembro bem que eles não deixavam sair, eu ficava numa brabeza, fechava a porta. Olha a janta, não quero comer. Não vou comer. Porque o filho, quando não vai comer, acha que vai atingir a mãe, não é? E as mães são bem bobinhas, né? Elas caem nessa. Por que será, né? A minha caía sempre. Ai, esse guri não vai comer, come, guri. Não como. Mas com o Senhor não tem manipulação. Eu não vou comer, não vou na igreja. Não... Mas o problema é teu. Tu vai sim, nem que seja de 4 pés. Olha, irmãos, a maior prova disso é eu que estou aqui. Porque, que nem diz os irmãos, se tinha um que nunca pensava em estar aqui, era eu. Eu creio que os irmãos também. Mas o Senhor deu um jeito de estar. E a porta fechou, gente, nem cadeado tinha. Tu olhava e dizia, amanhã você não vai abrir mais. Abre. Mas tem o tempo certo. E o Senhor diz que ele, o pouco que tinha, dissipou. Aí depois diz assim, por quê? Ah, uma pergunta? Tu quer saber por quê que está fechado? Para te animar, irmãos, isso aqui não é algo ruim, é uma bênção. Por quê? No versículo 9. Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruína, tu dá mais valor para edificar as coisas do mundo, as tuas e a minha. A minha que ele diz não é isso aqui, irmão. A minha que ele diz é o meu íntimo e o teu, o meu coração e o teu. Nós temos que investir muito nisso, nessa edificação dessa casa, que é templo do Espírito Santo de Deus, na qual ele entrou dentro da tua vida e da minha, e ele quer essa edificação, e vai edificar. E se tiver que fechar a porta, ele vai fechar. Se tiver que abrir, ele abre também. Por quê? Porque ele quer, é por isso que está trancado. Eu tenho que fazer com que vocês se ajustem. E na hora que vocês estiverem bem ajustados, e vocês entenderem bem, e vocês estiverem no propósito, e vocês fizerem aquilo que eu quero que vocês façam, aí vocês vão poder ir. É por isso que está bem claro aqui, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa.
Eu corro em prol sempre de alguma coisa. Todo mundo chega na igreja e sempre tem algum problema específico que me trouxe aqui. E aquilo ali fica ali. Aquilo ali é que Deus vai usando como... É que nem uma isca para pegar o peixe. E a gente chega e a gente... Senhor, me livra. E o Senhor, nada. Muda, Senhor, nada. A porta fechadinha. Ele disse, mas Ele está dizendo para você, para te animar e para mim. Ela está fechada porque tem que ficar ainda. Mas ela não vai ficar sempre. Mas entenda, ainda, de repente lá no íntimo, por isso que o salmista diz, Senhor, me livra inclusive dos pecados que me são ocultos. Tem coisas que nós nem sabemos, mas Deus sabe. E por mais que a gente queira, por mais que um pai ame o filho, muitas vezes ele vai dizer não para o filho. O filho não vai entender, assim como você muitas vezes não entende. Primeiro porque o filho não quer ouvir do pai. Até porque aquilo que o pai vai falar, ele não quer saber. Não, meu filho, eu senti que tu vai ficar em casa. Mas por quê? Meus amigos tudo bem. Só vou ficar eu. E aí ainda firme diz que não. Aí sim a revolta vem, né? E Deus faz a mesma coisa. A porta vai ficar fechada ainda. Porque Ele quer que a gente desça. A gente vai ter que se submeter. A gente vai ter que ter esse entendimento. Para que Ele possa, na próxima, liberar. Porque se endurecer, pode piorar. E isso também é bíblico, isso também ficou bem claro no povo quando saiu, foi liberto e entrou no deserto. A coisa pode piorar. Ali eles tinham dificuldades? Claro que tinha, mas Deus sustentava eles, irmãos. O pior de tudo, muitas vezes a gente não dá valor para as coisas, né? As pessoas, por causa do ego, muitas vezes, elas se afastam. E a gente se afastar do Senhor, irmãos, é um monte de gente que acaba se afastando junto. Muitas vezes os nossos familiares, as pessoas que estão nos olhando, esse aqui um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. Um dia me convidou para ir na igreja, outro dia disse que não é aquela igreja ali, que agora aquela não presta, a outra que é. Mas cara, esse cara aí não sabe nem para onde é que vai. Como é que quer me levar? Aí é uma fiasqueira, e é cheio de crente assim. Por quê? Porque ele fica preocupado com a casa dele, porque se ele se preocupar com a casa de Deus, com a edificação da casa de Deus, ele sempre vai levar em consideração o contexto geral, os outros, não a si. Muitas vezes você vai ter que engolir, que nem diz o ditado, engolir um sapo. Vai ter que engolir muita coisa, mas não se preocupe, porque não vai fazer mal, pode engolir o que tiver que engolir. Com o Senhor, irmãos, o Senhor vai dar graça sempre. E é muito tremendo, porque quando Deus chamou aqui nesse capítulo 1, diz que Ele usou o profeta, para quê? Para exortar o povo. Para quê? Para o povo voltar a edificar. Porque o povo não estava edificando, por quê? Porque estava entrando nessa razão. E muitas vezes o povo começa a desanimar, aí ele para de edificar. Porque ele não tem entendimento, ele não sabe que aquela correção é a melhor coisa para ele, ele não sabe que aquilo que ele está passando hoje de dificuldade é o que traz ele para perto de Deus, ele não tem esse entendimento. Então Deus aqui, através desse relato, começa a trazer esse entendimento para o povo. Por quê? Porque se o povo não tivesse entendimento, eles não tinham como atentar à voz do Senhor e dizer, não, amém, vamos voltar, vamos edificar sim, está certo? Por isso que é o melhor de tudo, quando a gente ouve a voz do Senhor, irmãos, se você quiser saber quando Deus realmente está entrando no teu coração e no meu, é quando a gente aceita. Não, é verdade. Isso que Deus está falando é a realidade. Eu sempre me preocupei, eu até hoje ainda me preocupo com minhas coisas. Eu estou aqui, mas eu estou aqui para resolver os meus problemas, eu não estou aqui preocupado em ser usado por Deus para, de repente, edificar outras vidas, restaurar outras famílias. Através da minha vida, quantas famílias podem ser restauradas? A gente não está preocupado com isso. A gente está sempre preocupado conosco. Aí o que acontece? A gente acaba se enroscando sempre com a nossa casa, porque a casa vai sempre ficar trancada, sempre com problema. Quando não é um, é outro. Aí levanta um, levanta outro. Por quê? Porque, na verdade, a gente não está com o coração voltado para Deus. A gente pode até fazer muitas coisas para Deus, mas isso não denota também. É que nem eu ouvi esse abençoado falando, eles podem estar lá cantando, muito bonito e tudo, e na verdade não estão agradando a Deus, estão fazendo para eles mesmos, e não, só olhavam, oh glória. E é verdade, porque aquilo que Deus queria mostrar, estou falando com vocês, eu não estou falando em relação a outros. A palavra sempre é para mim e para você, não importa quem Deus use para falar. Então a gente não dá crédito. Porque a gente olha para a pessoa, a gente não tem que olhar para a pessoa, a gente tem que olhar sempre para a palavra.
Porque Deus usa quem quer, a hora que quer, do jeito que quer. E tudo denota o amor de Deus sobre as nossas vidas. A correção sempre é para isso. Ele continua dizendo ali no versículo seguinte: por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, animais e sobre todo o trabalho das mãos. Fechei tudo. Fechou uma crise geral aqui. Nós não estamos numa crise, todo mundo não disse que estava uma crise. Quem é que fechou? Quem é que está botando todo o podre para fora? Porque a Bíblia é clara e diz que nada fica oculto. Deus, irmãos. E Deus está fazendo isso por quê? As pessoas estão todas desesperadas, apavoradas, sem expectativa. Por quê? Porque elas acham que isso não tem solução. Eu quero dizer uma coisa: Deus é que faz todas as coisas. E se aprove a Deus agora tratar o povo e botar todo esse podridão para fora, e botar essa frustração toda, e fechar tudo, e não abrir mais nada, é Ele. Então vamos buscar o que Ele quer trazer de entendimento. Vê, essa é a vantagem que nós temos, irmãos. Porque nós temos aqui ouvindo a realidade, enquanto tem um monte de gente querendo bater o brinde de alguém, achando que alguém vai resolver o problema deles. Não tem pessoa, não tem partido, não tem coisa nenhuma que resolva o meu problema e o teu, se não for o Senhor, irmãos. Se Deus fechar a porta, fechou. Não importa. Pode ter quantos quiser para abrir, não abre. Porque aquele fecha, ninguém abre. Mas aquele abre, ninguém fecha. Quando ele deu esse relato para o povo que estava, com certeza, aqui desanimado, estava voando as trans, pensando num monte de coisas, correndo por um monte de coisas, e disse: gente, eu vou trazer um entendimento para vocês que inclusive é o que está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Vamos lá? O Senhor não disse que vai dar a chave? Se a porta está fechada, Ele der a chave, o que nós fazemos? Que glória! Os irmãos se animaram agora. Mas tenha calma, tem tempo para tudo. E não adianta querer fazer cópia dessa chave. Não tem cópia. Porque quando Ele começa a nos dar entendimento, está dizendo: gente, eu vou dar a solução para vocês. Mateus capítulo 6, versículo 33. Vamos junto? Eu preciso disso. Vamos pegar o 34 também, porque daí nós já vamos ter uma realidade dele também. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Porque quando a gente não busca o Senhor, quando a gente não está edificando a casa de Deus, nós estamos edificando a outra. Quando nós estamos edificando a outra, o que acontece? Se inquieta. A gente fica ansioso, fica inquieto, fica inseguro, fica com medo, fica brabo, tenta resolver no puxão, na briga. E é por isso que quando ele fala que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, que tudo demais vai ser acrescentado, e depois ele diz: portanto, vocês não vão se inquietar, porque quando vocês estão buscando as coisas de Deus, quando vocês estão com Deus em primeiro lugar na tua vida, você não passa por inquietação. Porque tudo você vê como um propósito, em tudo um ensinamento, em tudo uma oportunidade de chegar mais próximo do Senhor. Isso é uma glória, eu preciso muito disso, creio que os irmãos também. E o que aconteceu quando Deus chega, e que nem Ele está fazendo comigo, com você, é tão legal, né, gente? Porque a gente às vezes chega aqui debulhado, fechada a porta, e um diz: mas eu estou dentro de uma oca, não tem nem porta. Mas ao mesmo tempo, o que acontecia aqui? O povo também estava assim. Gente, imagina, eles trabalhavam, eles esperavam que eu alcançar uma coisa e não alcançavam. É que nem as pessoas hoje, eles tentam: vou edificar uma família, daqui a pouco desanda tudo. Vou ensinar meu filho, daqui a pouco o filho vira pá. Daqui a pouco meu marido
virou para o outro lado, a mulher virou para cá, e aí se frustraram tudo. Era a mesma coisa que estava acontecendo. E Deus fala claramente aqui qual é a solução, como nós vamos alcançar a chave. Nós temos que inverter essas coisas, abrir o nosso coração. Até porque Deus é que precisa fazer isso em mim, em você, irmão. Senão a gente não tem. Deus precisa colocar esse amor dele dentro das nossas vidas, mas é claro que nós vamos ter que permitir, né? A partir do momento que a gente permite, ele vai fazer. Por isso que ele diz que ele bate a porta. Você vê que, ao mesmo tempo, tem algumas questões básicas na minha vida e na tua, que a chave está comigo, com você. Por que a Bíblia diz que Deus bate na porta? É aquele que abre a porta. Quem é que abre a porta? Quem tem a chave. Ele entra e ceia com ele e ele comigo. E aí o Senhor desfruta. Então tem coisas que eu tenho que tomar atitude, porque já foi me passada essa autoridade e cabe a mim fazer. Agora, tem outras que não. E isso é amor de Deus. Quando Deus fecha tudo, diz, bom, tem alguma coisa errada, Senhor, amém. Então tu vai ajustar. E quando Deus exortou e explicou para o povo, porque ele explicou aqui para eles o que está acontecendo. Olha, eu quero dizer para vocês porque que está assim. Vocês estão preocupados com as coisas de vocês, vocês só correm para as coisas de vocês acham que eu sou um supermercado, porque isso já vem da romana, aquela coisa, se eu quero alguma coisa, eu vou caminhar não sei quantos quilômetros, isso aí tem um monte de evangelho que faz, né? Não, eu vou fazer a corrente, pega a corrente e bate no muro, irmão. Isso não é negócio. Porque eu vou ficar em 10 cultos e Deus vai me dar. Isso não é antibíblico, isso não existe. Isso é feitiçaria evangélica, como vem da linha romana. Então se eu me fizer um sacrifício, Deus diz que não quer se agrada com sacrifício nem com holocausto. O que ele quer? É obediência. Mas muitas vezes a gente acha, não, eu vou me... Não, irmão, isso não vai alcançar nada. Só que tem alguma área, muitas vezes que eu estou fechado, Deus bate ali, eu faço que eu não escuto. Isso aí eu canso até de ver em mim e ver aqui. Muitas vezes você vai falar em alguma área, tem uns que já... isso aí não é comigo, nem quero saber. Falar de finanças, então, tem uns que somem. Não, isso nem é. Claro, por quê? Porque vai cutucar no problema, a gente não quer. E aí, que nem diz, Deus está batendo. Vou falar de amargura. Se tu é amargurado e não quer se libertar disso, Deus está batendo na porta. Se não abriu a porta, ele não entra. Aí o que se sucede? Aí a parte dele de trancar as coisas, de trazer os problemas, que no fim nós vamos lidar, porque se a gente não se desgastar com as coisas de Deus, nós vamos se desgastar com as nossas. Imagina uma pessoa que espera muito, ela investiu muito. Ela se desgastou, e esse que veio a ser pouco, e esse pouco sumiu. Ou seja, não alcançou resultado nenhum, bem pelo contrário, ficou pior ainda. Isso aí está muito geral, fora e dentro da igreja. Porque está dentro aqui, está no culto em si, nós não estamos isentos de nada, irmãos. A chuva cai sobre justos e injustos. A questão não está nas circunstâncias, está sempre no que ela vai produzir. E aqui, esta exortação que o profeta fez para o povo, uma exortação muito inteligente, com explicação e tudo, eu creio que Deus está nos explicando. Os irmãos creem nisso? Diz então no versículo 12, olha o povo, um povo que realmente estava desanimado, que não estava recolhendo nada, estava frustrado. Quem espera muito e recolhe pouco é frustrado. Naturalmente não tem como. Então era um povo que estava doente, era um povo que estava com um monte de problema, assim como eu e você, nós estamos com um monte de problema. Mas a questão do problema em si está ligado se eu vou ouvir, atender e ir lá para a questão de Mateus 6, que foi o que aconteceu aqui no versículo 12 em diante do capítulo 1 do livro do profeta Ageu. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor.
Olha que benção é. Eles reconheceram. Só que eles estavam muito atribulados, eles estavam com muita dificuldade. E uma pessoa que está com dificuldade, consequentemente, ela diz, é verdade mesmo, puxa vida, tia, eu tenho escutado a palavra, não obedeço. E aí o que eles precisavam ali? Eles precisavam de um ânimo. E Deus disse assim para eles que eu sou convosco. Que benção, né? Deus está falando contigo, irmão. Vamos de novo? Pediu que eles ouviram a palavra do profeta e a voz do Senhor, porque eles reconheceram que era Deus usando ele, amém? Que os irmãos possam reconhecer que é Deus falando, porque eu não posso nem comigo, amém? Mas Deus pode tudo, e pode comigo com você. Então, quero dizer para você, Deus é contigo, amém? Deus é contigo. É contigo, é contigo. Deus é contigo, amém? Porque quando vem o entendimento, não quer dizer que a porta já está aberta. De repente ela está fechada ainda. Mas vai abrir. Amém? O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. O que Deus fez? Despertou o espírito que estava dentro deles. Estou precisando disso. Está dormindo aí? O Senhor vai acordar hoje, vai despertar. Porque, por isso que eu digo, irmãos, que Deus é que tem que fazer. Ele fez a parte dele aqui. Ele também despertou o povo. Oh, glória, o Senhor é conosco. Gente, a coisa está pegada, mas o Senhor é conosco. A crise está feia, o pau está comendo, mas o Senhor é conosco. A porta está fechada, mas vai abrir. É isso que é o despertar. O despertar é você visualizar o que está por vir. Isto é fé. Você só vai se animar se você tiver fé, se você proporcionar sua visão naquilo que vai ser produzido e não naquilo que você está vendo. Por isso que é uma exortação, é um consolo, é um fortalecimento, um despertar. Deus despertou todo mundo. Por quê? Porque eles entenderam. Você acha o quê, irmãos? Qual é um pai natural ainda pode fazer isso, mas Deus nunca vai fazer. Vem aqui que eu vou te dar umas varadas aí, porque tu está obediente demais. Já viu? Vai para o castigo. Obediente. Está muito obediente. Toma umas varadas. E aí a gente ia sempre naquelas, quem é que nunca fez isso? No consciente ou no subconsciente? Ai, o que eu fiz para merecer isso tudo? Eu só quero acertar, eu sou uma boa pessoa. E assim, eu te conheço. Mas a gente já fez isso, cansei de fazer, por quê? Daí o ditado, eu joguei pedra na cruz. Você fez muito pior que isso, irmão, porque aqueles que estavam lá, eu e você. Adão e Eva lá, outro dia um disse para mim, aquele Adão e Eva aprontaram, nós que estamos aqui pagando. Aquele lá é eu e você. É todos nós que estávamos lá. Não é o Adão e a Eva que é o culpado. Senão daí daqui a pouco é assim, né? Porque o Adão culpou a Eva a serpente, nós culpamos eles. Que obra, né? Estão tudo no mesmo bicho. E continua dizendo, despertaram para quê? Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Amém? E disseram, amém, Senhor, eu vou edificar a tua casa, o meu íntimo. A minha alma vai ficar no governo do teu espírito. É isso que eu vou buscar. Eu vou buscar os teus pensamentos, tuas vontades, tuas emoções. É isso que eu vou buscar. E as outras coisas Deus vai acrescentar. As outras portas que se tiver que abrir, Ele vai abrir. Ele que vai fazer. É óbvio que você não vai deixar de fazer as coisas naturais. Não é nada disso. Amém? É que você vai ter a realidade da necessidade. Por que a gente come todo dia? Porque a gente tem a necessidade. Tem uma vontade. E eu preciso buscar o Senhor para que o Senhor me desperte, para que eu tenha vontade de buscar Ele. Porque que nem dizem, olha que tremendo que é, irmãos, eu nunca fiz eu estou com 15 anos, lá pelos 18 eu vou me converter, vou para a igreja, vou ler a Bíblia, vou ser pastor. Nunca na minha vida sonhei um troço desse. E ainda quando falaram para mim a primeira vez, nunca me esqueço que o cara disse para mim que eu ia ser pescador de homem. Eu digo, isso coisa aí não é de homem, isso aí, negócio de pescar homem não é comigo. Sem entendimento nenhum, né? Nunca tinha lido a Bíblia.
Aí depois um dia eu estou lendo, diz, quando os discípulos estavam pescando, ele diz, vinde a mim que eu vou fazer vocês pescadores de homem. Era disso aqui que aquele cara falou. Tu vê, quando a gente não tem entendimento, tu pensa noutra coisa, porque você não conhece. E é por isso que meus pensamentos e os teus, de repente, com todo o problema que a gente passa, estão lá no outro lado. E Deus o que faz? Traz de volta, apruma a gente, explica, consola e diz, vai. Agora tu viu como é que é? Persevera agora. Trata isso aí, gente. Vou mudar a sorte de vocês. E o povo atendeu. A Bíblia diz que eles atenderam. Por que eles atenderam? Porque eles receberam aquilo como verdade. Se eu não recebo a Bíblia como verdade, você pode vir no culto, você pode ler a Bíblia, você pode ouvir ministração, pode ir nos grupos familiares, pode ir em tudo. Se você não receber isso como realidade, isso não vai se tornar. É por isso que o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. A gente tem que fazer com que isso se torne parte de nós. E é tão legal quando a gente está numa linha e ouve assim, calma, tu está errado. Mas eu não estou, não, a culpa não é minha. Aí depois que tu reconhece que está errado, aí o Senhor diz, tá, mas eu sou contigo, te aquieta. Porque por isso que é tão difícil a gente reconhecer os erros. Por isso que é tão fácil sempre culpar os outros. Mas a gente não sabe o porquê que os outros. E se Deus resolveu fechar a porta através de uma pessoa? E a gente está brigando com a pessoa, você está brigando com Deus. De repente aquele que te cutuca, daqui a pouco é Deus que está te cutucando através dele. Você nunca pensou nisso? Porque se pensasse nisso, você não tinha vontade de se avançar nas orelhas dele. Aí diz, lembra de Davi quando estava saindo, né? Aí a gente começa a vir tantas passagens, isso que é tremendo, né? Porque Deus vai sempre encaixando tudo. Quando aquele homem começou a xingar ele, o outro queria lá dar um fim no cara. E Davi disse, não faz nada contra ele, é Deus. Que glória, hein? Quando a gente entender isso, amém, Senhor. Eu sei, mas eu sei que está comigo. Eu errei. Eu também tenho que passar essas circunstâncias. Também estou mais preocupado com a minha casinha do que com a tua. E é por isso que tem que passar isso. E aí nós vamos ver, tem a passagem da casa na areia, na rocha, e tem tantas outras, que a gente vai ver que tudo é uma questão básica que Deus ensinando o seu povo, para o seu povo ter um fortalecimento para suportar aquilo que está por vir. Tudo que Deus está proporcionando na minha vida e na tua hoje, que a gente acha ruim, assim como Jeremias certa vez achou ruim, entrou no pleito com Deus reclamando por causa de tudo que estava acontecendo na vida dele, e disse, Jeremias, tu não está entendendo nada. Porque como é que tu vai ir? Se tu não consegue ir com os que vão a pé, como é que tu vai ir com os que vêm a cavalo? Se em terra de pasto tu não se sente seguro, como é que vai ser na floresta do Jordão? Aquilo que está para o vir, tu não está entendendo o que eu estou fazendo. Tu não crê em mim, tu não sabe que eu sou o teu Deus e que se eu estou fazendo algo é para te fortalecer, porque mais lá na frente você vai precisar dessa força. É? O que é então que vai vir? A gente sempre quer saber. Ele diz, não, aí tu vai ter que viver por fé. Só tem que crer. Só que a mente sempre quer, mas imagina se Jesus puder hoje sentasse aqui, falasse comigo, contigo, e começasse a nos explicar, sabe, por que está passando isso aí? É porque isso, por isso, depois, que legal, não, mas então tá, agora ele está bom. Não é assim? Pois é isso que ele está fazendo. É a mesma coisa. Os irmãos estão mais consolados? Estão mesmo? Estão animados? Olha o bonitinho está do seu lado aí, diz, rapaz, o Senhor está contigo, diz para ele, eu não gosto de olhar para os irmãos, mas dá uma quebradinha essa hoje. O Senhor é contigo. Está chorando, mas Ele está sempre do teu lado, mesmo tu choramingando, Ele está ali. Aqui estou eu, aqui, choramingando de novo, mas eu estou aqui, Ele está contigo. Gente, é uma glória isso. Eu vou te dizer uma coisa, a coisa não é brinquedo mesmo. A coisa é pegadinha, mas é uma benção também, né? Imagina depois que é passar essa circunstância toda. Ontem ainda compartilhar com o irmão. Você já imaginou depois que passar tudo isso, essa dificuldade, e chegar, você de repente está num grupo que nem eu vi essa semana, e chega uma pessoa lá reclamando, e você, eu quero te consolar com uma coisa, e você dá o testemunho de você, ela fica assim, não falei nada. Aí você fecha assim, porque você vai pregar com vida e vai dizer, aqui irmão, isso aí não é nada.
porque eu passei isso, Senhor, você me deu graça. E eu passei, o Senhor me falou comigo, eu busquei o Senhor me honrou, e eu cruzei esse desertão aí, passei pelo vale da sombra da morte, não tive medo nenhum, porque Ele era comigo, papapá. E aí, puf. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. Por isso que não questione o que você está passando. O que você fechou a porta, é Deus que fechou. Está cutucando, é que está cutucando. Qual é que é a solução para a picada da serpente? É o próprio veneno. O seu problema, o que você tem de problema, é o que você está passando. Não, eu não tenho isso aí não. Tem sim. Porque a solução é isso aí. Se está, não sei que área que está bloqueado, a questão está ali, o problema está ali. E Deus vai tratar. E Ele fica cutucando. É assim ou não é? Quando você mexe numa questão que está cicatrizada, dói ou não? Não dói. Você até lembra. Quando tem um monte de cicatriz, passa a mão, não dói nada. Agora, se não está cicatrizado, aí é coisa... Aí cutuca e a gente pula. E é por isso que o Senhor vai cicatrizar. E é isso que Ele fez aqui nesse povo. Ele cicatrizou o povo. Cicatrizou todas as feridas deles. E eles atenderam, ficou cicatrizado. Ele disse, tem bom ânimo, vamos lá, que eu sou com vocês. E o povo despertou. Vamos despertar? Primeira coisa, a gente levanta. Mas a gente às vezes levanta meio com sono. Não é? Você já levantou meio, não sabia nem onde é que está, assim, sair meio tateando, assim. Amém. Pode levantar assim mesmo. Tem uns que nem levantaram mais, já estão... Mas o Senhor vai acordar igual. Gente, é uma bênção. Vou convidar os irmãos a repetir comigo então. Versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Amém?